Aí, galerinha, começando mais um vídeo, brincadeira. Ó, sobre o que a gente conversou na aula passada? A gente conversou sobre o padrão de estética universal que é imposto pela sociedade para que a gente siga, assim, que a gente pense o que é estética, né? A gente elencou alguns problemas sobre o que é esse tipo de estética, por que pode fazer mal para a saúde, dependendo das substâncias que você usa para você ficar com essa estética, né? Então a gente conversou sobre anabolizantes e tal, e sobre a concepção de estética de cada um. O que a estética na química estuda? Na química, ela estuda principalmente o que tem para chamar a atenção da comunidade e da sociedade sobre a química. Então, a gente estuda também sobre símbolos, sobre questões de sobre o quanto que essa informação chega também para o público, tá? E se essas informações as pessoas conseguem compreender com clareza. A gente discutiu o que é caloria, que no caso, caloria é a quantidade de energia ou calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, sobre um processo endotérmico e exotérmico. No caso, processos endotérmicos, eles absorvem calor, tá? Enquanto processos exotérmicos liberam calor. É só você pensar que endo ele significa para dentro e exo significa para fora, tá? A gente definiu o que é quilocaloria, caloria e caloria com C maiúsculo. É importante a gente saber que 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias, que é a mesma coisa que 1 caloria com C maiúsculo, mas que essa unidade, cal com C maiúsculo, ela não é reconhecida pelo Sistema Internacional de Unidades, tá bom? E ela não é assim muito usual assim para a gente usar, tá? Ela acaba causando bastante controvérsia, principalmente quando a gente vai analisar algumas dessas informações nutricionais em rótulos também, tá bom? A gente treinou um pouquinho de regra de três sobre alguns fatores que influenciam no gasto calórico da pessoa e quais os tipos de exercícios que também influenciam nesse gasto calórico. A gente fez um exercício de média ponderada, tá bom? No caso, tem uma fórmula para média ponderada. A gente conversou sobre ética, doping e química, sobre algumas substâncias que fazem mal à saúde, que são proibidas pelo Comitê Olímpico Internacional, tá? Entre elas estão a anfetamina, a cocaína e o êxtase, fazem o atleta se sentir mais agitado e tudo mais. Esse daqui a gente fez na aula passada, que é sobre a fórmula estrutural da metafetamina e quais são as funções químicas, que tem a função amina nela. E daí a gente parou aqui, no, em contar em colocar as funções orgânicas dessa molécula aqui, da molécula da testosterona, que ela tem esse nome bem complexo aqui, né? E sobre as funções químicas que tem nessa molécula. No caso, ó, esse OH aqui é uma hidroxila, então tem a função química álcool. E também a função química cetona, que tem esse C dupla O aqui. Então é álcool e cetona. Tá bom? E a gente parou na parte de classificar os carbonos de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. E para vocês lembrarem o que é um o carbono primário só faz ligação com um carbono. O carbono secundário faz ligação com 2 carbonos. O terciário faz ligação com 3 carbonos. E o quaternário faz ligação com 4 carbonos. Então aqui você tem um carbono secundário. Aqui também você tem um carbono secundário. Aqui também um carbono secundário. Aqui você tem um carbono que faz ligação com um carbono em cima e dois uma do lado esquerdo, outro do lado direito. Então você tem um carbono terciário e aqui um carbono quaternário. Por quê? Porque ele está fazendo ligação com um carbono aqui em cima, um à direita, outro na esquerda e um carbono embaixo. Portanto, ele é quaternário. Esse daqui é um carbono primário. Já esse daqui é um carbono secundário. Esse é um carbono terciário. Esse é um carbono terciário. E esse daqui é um carbono secundário.
Já esse daqui é um carbono quaternário. Ele faz ligação com o carbono em cima, dois carbonos, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e um carbono embaixo. Esse daqui é um carbono secundário, esse daqui também é um carbono secundário. Já esse de baixo aqui é um carbono terciário. Ele faz ligação com o carbono em cima, com outro carbono à esquerda e um à direita. Esse é um carbono secundário, esse também é um carbono secundário, esse também é um carbono secundário, e esse aqui também. Então, ó, carbonos primários, a gente tem esse aqui também. Ó. A gente tem dois carbonos primários, carbonos secundários nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos secundários. Carbono terciário a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 carbonos terciários. E daí 2 carbonos quaternários. Tá bom. Ó, esse daqui já é um pouquinho mais simples para fazer. Que são os hormônios derivados dos aminoácidos. Ó. Entre eles estão a tiroxina, a triiodotirolina, a adrenalina e a noradrenalina. E olha só o nome dessa molécula aqui. É o 4,1-hidroximetilamino-etilbenzeno-diol. Então, ficou um nome bem complexo, né? Um monte de parênteses. Então, mas essa molécula aqui tem um nome usual. O nome usual dela é adrenalina. Essa fórmula molecular tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então você apenas conta, tá? Quantos que tem de cada. Ó. Aqui você tem um carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é o C9. E a quantidade de hidrogênios, daí você tem que pensar quantos hidrogênios que tem, tá bom? Deixa eu só apagar um negócio aqui. Aqui você tem 3 hidrogênios. Por quê? Porque o carbono ele tem que fazer 4 ligações para ele ficar estável. Aqui ele só está fazendo uma ligação com o nitrogênio. Portanto, ele precisa de mais 3 ligações. Aqui você tem uma ligação com hidrogênio e outra com hidrogênio. E você tem uma ligação com hidrogênio para ele fazer as 4 ligações necessárias. E esse carbono aqui, ó, ele já está fazendo uma dupla ligação com o carbono, uma simples contra o carbono e outra simples contra o carbono. Então ele já está fazendo essas 4 ligações. Portanto, ele não tem mais nenhum hidrogênio aqui. Aqui você precisa de um hidrogênio. Você precisa de um hidrogênio e um hidrogênio. Então daí você conta a quantidade de hidrogênios. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, é o C9H13. E daí tem 3 oxigênios. O3N. E as funções químicas dessa molécula? Tem um OH aqui, um OH e um OH. Então, a função química álcool, já que tem a presença da hidroxila, tá bom? E a função química amina, por causa daquele nitrogênio ali, por causa deste nitrogênio. Daí também tem a função química amina. Daí ele pede também para selecionar os carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Então aqui a gente tem um carbono primário, ele só está ligado a um carbono. Aqui a gente tem um carbono secundário. Esse carbono é terciário. Já esse daqui é secundário. Secundário. Esse carbono aqui também ele é secundário. Esse outro também é secundário.
e esse daqui também é secundário, tá? Então, tem um carbono primário, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos secundários e um carbono terciário, e nenhum carbono quaternário, tá bom? Bem, os hormônios também podem ser proteínas, tá? Todos os importantes hormônios endócrinos remanescentes são proteínas, peptídeos ou derivados imediatos destes. Então, olha só essas proteínas aqui. Só que interessante que elas são. Essa daqui é o ácido aminometilbutanoico e o ácido 3-aminometilbutanoico, tá? E a única coisa diferente entre essas moléculas é a posição desse grupo aqui, a posição desse ácido carboxílico aqui, da carboxila, tá? Consegue ver que elas não estão na mesma formatação, que elas estão em lugares diferentes? Isso significa que elas também vão ter propriedades diferentes devido a isso, tá? Essas substâncias, essas duas substâncias aqui, é um caso de isomeria. Isomeria é um fenômeno que ocorre quando dois ou mais compostos têm a mesma fórmula molecular, mas apresentam propriedades diferentes devido ao fato de possuírem fórmulas estruturais diferentes. Então, vamos fazer aqui a fórmula molecular dos dois. Ó. Tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. C5, o H tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hidrogênios. E daí eu tenho 2 oxigênios e 1 nitrogênio. Tá? Então ficou a fórmula C5H11O2N. Já esse daqui, ó, eu tenho também carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hidrogênios. Eu tenho também 2 oxigênios e 1 nitrogênio. Vocês conseguem ver que ambas as moléculas elas têm a mesma fórmula molecular, mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênios, oxigênio e de nitrogênio? Sim. Então, apenas pelo fato de eles terem esse grupo aqui em posições diferentes, no caso aqui, ela está na posição cis. Cis significa do mesmo lado, tá? Então, esses dois ligantes aqui, eles estão do mesmo lado. Enquanto que na outra molécula, elas estão na posição trans. Porque está na posição transversal, tá bom? Então, só pelo fato de uma molécula ser cis e outra trans, elas vão apresentar propriedades diferentes, tá? Como o ponto de fusão, ponto de ebulição e reatividade diferentes também, tá bom? Isso que esse fenômeno a gente chama de isomeria, quando dois compostos têm a mesma fórmula molecular, mas eles apresentam propriedades diferentes, devido ao fato de possuírem fórmulas estruturais diferentes. Bem, na verdade, ali era para terminar a primeira aula e começar aqui a segunda aula, né? A gente vai conversar sobre equilíbrio químico. Ó. A constante de equilíbrio, em termos de concentração, mol por litro, é a relação entre as concentrações molares dos produtos e dos reagentes presentes em uma reação elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, a gente tem a fórmula geral aqui, no caso que a constante de equilíbrio vai ser a relação dos produtos divididos pela relação dos reagentes, tá? O que você tem depois da seta são os seus produtos.
E o que você tem antes da seta são os reagentes. Beleza? Então, como é que eu vou colocar a constante de equilíbrio aqui desta reação? Ah, e tem uma observação importante, ó, que os participantes no estado sólido são sempre constantes, por isso eles não participam dessa expressão da constante de equilíbrio, tá bom? Então só vai entrar moléculas que estão no estado gasoso. Então, ó, essas três aqui estão no estado gasoso. Então as três vão entrar na equação da constante de equilíbrio. Você pode colocar aqui KEQ ou KC, tá? Tanto faz, é só uma diferença de nomenclatura. Você vai ter a concentração dos seus produtos, que é a concentração de NO, gasoso, elevado ao quadrado, por causa desse coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do O2. Elevado a nada, porque quando não tem nada aqui é 1, tá bom? Então significa que é 1. Isso vai ser dividido pela concentração de NO2 elevado ao quadrado, por causa do coeficiente. Agora vamos fazer esse daqui, ó. Colocar a fórmula da constante de equilíbrio. Ó, aqui você tem apenas o O2 que é gasoso, certo? Então é só ele que vai participar da reação da constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio dessa reação aqui vai ser simplesmente K de O2 elevado à terceira. Beleza? Por causa do coeficiente estequiométrico. Ó, já a água é uma substância que ela produz cátions e ânions, formando o equilíbrio tá ao lado aqui. Ó. Então, quando a água está solvatada, quando ela forma íons em solução, ela vai estar no equilíbrio formando H+, e OH-. E olha só uma observação importante. Que a água não aparece na expressão por ser uma constante na equação, porque ela ainda está no estado líquido aqui, só no estado iônico que vai aparecer aqui na equação do equilíbrio iônico, tá bom? Assim, em solução, o equilíbrio da água é constante de ionização Kw, que é parecido com aquela constante que a gente acabou de ver, só que é uma constante da água, né? Por isso que é a constante da water, né? Seria em inglês, que é o W de água, é dado por essa equação aqui. Esse Kw, ele é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Por que que ele vale 1 vezes 10 a menos 14? Porque se a gente tivesse uma água pura, uma água miliquia, uma água ultra pura, a gente ia ter um pH igual a 7. E para esse pH ser igual a 7, significa que eu preciso ter uma concentração de H+, de 1 vezes 10 a menos 7. Tá? Por quê? Porque a fórmula do pH é menos log da concentração de H+. Certo? Então, para esse valor aqui ser 7, da água ultra pura, que a água ultra pura teria um pH igual a 7. Se você medir o pH da sua torneira, ela não vai dar esse pH igual a 7 aqui, ela vai dar provavelmente um pouquinho mais baixo. Então, o que que acontece? Você precisa que essa concentração de H+, seja igual a 1 vezes 10 a menos 7, para você ter um pH igual a 7. Menos 9, 1 vezes 10 a menos 7. Essa vai ter que ser a concentração da água para você chegar nesse pH igual a 7. Só que, como esse pH, essa concentração de H+, é 1 vezes 10 a menos 7, ela vai ser igual à concentração de OH-, que também vai ser 1 vezes 10 a menos 7. Então, o KW vai ser igual à concentração de H+, vezes de OH-, e ambas são 1 vezes 10 a menos 7. Por isso que esse KW é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Tá bom? Porque você faz
1 vezes 10 a menos 7 vezes 1 vezes 10 a menos 7. Então dá 1 vezes 10 a menos 14. Beleza? Bem, daí a gente tem que calcular aqui as concentrações. Ó. Sabendo que o produto iônico da água, o KW, é 1 vezes 10 a menos 14, calcular a concentração de OH- em uma solução na qual a concentração de H- é 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então vamos fazer a letra A aqui. Ó. A gente tem essa relação aqui que a gente já sabe, tá bom? Que é o KW igual a concentração de H- vezes a concentração de OH-, e a gente já tem o KW, que é 1 vezes 10 a menos 14. A concentração de H+ é 2 vezes 10 a menos 6, porque ele já te deu aqui, tá? Então, ó, 2 vezes 10 a menos 6, vezes a concentração de OH-, que é o que eu estou querendo descobrir agora. Ó. Ele mandou calcular a concentração de OH-. Portanto, e também daí falar se é uma solução ácida, básica ou neutra. Então, a concentração de OH- vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14. Aqui vai ser mol quadrado vezes litro a menos 2. Divididos por 2 vezes 10 a menos 6. Mol vezes litro. Então, você vai cortar mol por litro com aqui e com aqui, tá? Essa continha vai dar exponencial menos 6. Vai dar 5 vezes 10 a menos 9. Mol por litro. Que vai ser a sua concentração de OH-. E daí ele quer saber se a solução é ácida, básica ou neutra. E fica mais fácil a gente analisar se a gente passar isso para pH, tá bom? Se eu tenho a concentração do pOH, eu posso descobrir então o pOH. O pOH vai ser igual a menos log da concentração de OH-. Beleza? Então, pOH vai ser igual a menos log de 5 vezes 10 a menos 9. Menos 9 da resposta. Essa continha, menos log de 5 vezes 10 a menos 9, vai me dar, então, pOH de 8,3. Beleza? Mas por tudo que a gente discutiu agora, a gente tem que saber também, importante a gente saber isso, que o pH mais o pOH é igual a 14. Por que igual a 14? Porque o pH, quando é 1 vezes 10 a menos 7, mais o pOH, que também vai ser 1 vezes 10 a menos 7, vai ser um pH igual a 7, mais o pOH igual a 7, isso vai dar 14. Então já é algo que já é conhecido pela gente, sabe? Já é meio direto assim. Então, para descobrir o pH, é só fazer pH mais 8,3 igual a 14. Portanto, pH vai ser 14 menos 8,3. Isso dá 5,7. Portanto, ó, como é menor do que 7, é uma solução ácida. Se fosse maior do que 7, seria uma solução básica. E se fosse igual a 7, ia ser uma solução neutra, tá bom?
Aí a B e a C fica meio que para vocês brincarem em casa aí, tá bom? E verem se vocês chegam um resultado que faça sentido, tá? Daí a gente discute na próxima aula. E também falar sobre um pouco de equilíbrio químico, ó. Quais os sentidos que o equilíbrio vai deslocar quando cada uma dessa variação for feita no sistema. Daí a gente tem a reação aqui. Ó, essa reação, o ΔH, tem um sinal positivo, certo? Se tivesse um sinal negativo, ela ia liberar calor. Como ela tem um sinal positivo, significa que ela absorve calor. Então a reação no sentido direto é endotérmico. E a reação no sentido inverso é exotérmico, tá bom? Só por causa de saber que esse ΔH aqui é positivo. Sabendo que esse ΔH é positivo, você tem que saber que a reação direta é endotérmica e a reação inversa é exotérmica. Certo? Então ele pergunta aqui, ó, o que vai acontecer no sentido da reação quando cada uma dessas variações foram feitas, ó. Quando ocorre a adição de N2O4, N2O4. Quando eu coloco mais N2O4, eu vou estar deslocando a reação no sentido dos produtos, tá bom? Olha aqui a concentração. Se a concentração de um participante aumenta, o equilíbrio desloca para o lado contrário. Então, o lado contrário dos reagentes é o produto. Esses lados são os produtos. Para cá tem os reagentes. No caso, se eu retirar NO2, se a concentração de um participante diminui, o equilíbrio se desloca para o lado dele, de modo a compensar essa perturbação que aconteceu. Então, se eu tiro o NO2, eu também vou deslocar a reação no sentido dos produtos, tá bom? Então, ó, tanto se eu adicionar N2O4, tanto se eu remover NO2, eu vou deslocar a reação no sentido dos produtos. Um aumento da pressão total pela adição de N2. Ó. Se a pressão aumenta, você vai deslocar o equilíbrio no sentido que apresenta um menor volume. Como que eu sei quem que tem um menor volume? Ó? Essa primeira aqui eu tenho um volume, por causa do coeficiente estequiométrico aqui, que é 1, e aqui eu tenho 2 volumes. Então, os produtos são o lado da reação que apresenta um maior volume e os reagentes eles apresentam um menor volume. Então, ó, o aumento da pressão total pelo N2. Se a pressão aumenta, desloca o sentido no que tem menor volume. Então, é no sentido dos reagentes, tá? Então, no sentido aqui do N2O4. Se aumentar o volume e diminuir a temperatura. Se eu aumentar o volume, você tem que pensar naquela relação de PV igual a nRT. Se eu estiver aumentando o volume, significa que eu estou diminuindo a pressão. Ó, como diminui a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido que apresenta maior volume. Então, o aumento do volume vai fazer eu deslocar essa reação no sentido dos produtos. E a diminuição da temperatura. Ó, a gente, como vocês viram, ó, a reação endotérmica, o lado endotérmico, ele absorve energia. E a exotérmica, ela libera energia. Então, uma diminuição da temperatura vai favorecer o lado exotérmico, que libera energia. Então, vai favorecer no sentido dos reagentes. Sobre cinética, a lei da velocidade da reação é enunciada por uma expressão matemática que obtém o produto da concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes A e B estequiométricos, valores do balanceamento com uma constante K.
E é importante verificar se a reação ela é elementar, se ela é processada em uma etapa ou não, que é processada em várias etapas. Então, agora é outra formulazinha que vocês vão ter que aprender, tá? A gente viu ali a fórmula da constante de equilíbrio, e essa daqui já é a fórmula do V na constante, tá? É a fórmula da velocidade de reação química, sendo a lei da velocidade de reação. Isso vai ter uma constante K, que vai depender de cada reação, tá? Esse K, geralmente, a gente calcula experimentalmente, tá bom? E a velocidade da reação química, por exemplo, nessa reação de combustão aqui do metano, ela envolve só os reagentes, tá bom? Então, como é que vai ficar a equação da velocidade? Vai ficar V igual a K vezes a concentração de metano e vezes a concentração do O2 elevado ao quadrado, porque tem aqui o coeficiente B, que se refere ao coeficiente estequiométrico da reação. Daí tem um exercíciozinho para a gente resolver. Ó. A velocidade de uma reação A mais B mais C, que produz D, foi medida várias vezes com concentrações iniciais diferentes de A e B, e os resultados seguem. Usando esses dados, determine a lei da velocidade para a reação B, a ordem total da reação, o valor da constante da reação com sua respectiva unidade e a velocidade da reação quando A igual a 0,05, B igual a 0,1 e C igual a 0,3. Então, como que eu faço essa questãozinha aqui? Ó? A primeira coisa que a gente tem que pensar é na lei da velocidade para essa reação. Tá? Então, vai ser V igual a K vezes os reagentes. Lembra que tinha a reação essa daqui, ó. A mais B mais C formando D. B mais C formando D. Certo? Mas antes de eu escrever as concentrações, eu tenho que ver se todos esses A, B e C estão participando dessa reação e se eles estão entrando na equação da velocidade. Tá bom? Então, como que eu faço para verificar isso? Ó? Você vê cada um dos elementos. Você tem uma alteração do A aqui, ó, na concentração dele de 0,1 para 0,4. Você multiplicou vezes 4 vezes a concentração. E isso fez essa velocidade continuar constante. Tá bom? Como você dobrando a concentração de A não alterou a velocidade da reação, significa que ela não participa da equação da velocidade. Então A não vai entrar. O B, ó, quando você dobrou a concentração de B, você também dobrou a sua velocidade. Então significa que vai ser de ordem 1, tá bom? B igual a K, concentração de B. E olha só, quando eu dobrei aqui, ó, a concentração de C. Eu dobrei a concentração de C e isso fez quadruplicar a velocidade da reação. Se eu colocar tudo na mesma base, ó, ficaria 2 elevado a 1 e 2 elevado ao quadrado. Isso significa, por ser elevado ao quadrado, que é de segunda ordem em relação a C. Então, V, KB, C elevado ao quadrado. Certo? Essa daqui é a lei da velocidade, então, para essa reação, que você descobriu só observando essa tabela. O valor da constante da reação é a ordem total da reação. Ó. A ordem total da reação vai ser a soma de alfa mais beta
mais gama. Que no caso é a soma desses coeficientes estequiométricos aqui, ó. Quando não tem nada, significa que é 1, tá bom? Então a ordem total dessa reação vai ser 1 mais 2. Então a ordem total é 3. Tá? O valor da constante da reação com sua respectiva unidade. No caso, ele quer o valor do K. Tá? Então daí o que você tem que fazer é só substituir mesmo. Ó. Você pega, por exemplo, aqui a primeira velocidade inicial. Quando você tem uma velocidade de 2 vezes 10 a menos 5 mol vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1 vai ser igual ao K. A concentração de B nesse momento é 0,1 e a concentração de C vai ter que ser elevada ao quadrado. E a concentração de C é 0,2 elevado ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, você vai ter que 2 vezes 10 a menos 5. Lembra que eu falei de colocar as unidades, né? Que eu esqueci, gente, de colocar as unidades, mas eu vou colocar agora. Tá? Mol vezes L menos 1 vezes S menos 1 divididos por essa conta aqui, ó, 0,2 ao quadrado vezes 0,1 ao quadrado dá 4 vezes 10 a menos 3. Então, ó, aqui vai ser, como está ao quadrado, vai ser mol ao quadrado por litro ao quadrado. Vezes mol vezes litro. Então, vai ser mol a terceira vezes litro a menos 3 vezes segundo menos 3. Aí, fazendo essa divisãozinha, você vai chegar a 2 exponencial a menos 5 divididos por 4 exponencial a menos 3. Você vai chegar que o seu K vai valer 5 vezes 10 a menos 3. Esse mol a terceira corta com esse mol. 5 vezes 10 a menos 3. Mol a menos 2 vezes litro a menos 2 vezes segundo a terceira. Aqui é mais. Beleza? E a velocidade quando A é igual a 0,5, B é igual a 0,1 e C é igual a 0,3. De novo, é só colocar na equação da velocidade aqui, tá? Então, vai ser B igual a 5 vezes 10 a menos 3 vezes a concentração de B, que é 0,1, vezes a concentração de Z, que é 0,3 elevado ao quadrado. É 0,3 elevado ao quadrado, vezes 0,1 vezes 5 exponencial a menos 3. Isso então vai dar 4,5 vezes 10 a menos 5. E agora vamos ver as unidades. Ó. A gente tem aqui que o meu K está em mol a menos 2 vezes
litro ao quadrado vezes segundo ao quadrado. Ó, aqui eu esqueci de colocar o ao quadrado. Aí você fez vezes mol vezes litro a menos 1 e vezes mol ao quadrado vezes litro a menos 2. Então, esse litro a menos 2 com esse litro ao quadrado vai cortar. Esse mol a menos 2 vai cortar com esse mol aqui ao quadrado. Corta eles. Então, vai ter uma velocidade igual a mol litro a menos 1 segundo a menos 1. Era mais isso hoje mesmo. Até que deu tempo, né? Ainda falta 3 minutinhos para vocês responderem o formulário. Ah, pensei que você ia esquecer.